Bom, então esse assunto de intolerância alimentar, nós já vamos ver qual é a diferença entre intolerância e incompatibilidade. Todo mundo fala intolerância, mas esse é um termo que caiu na mídia e por isso que todo mundo fala intolerância. Na realidade, a intolerância é reservada para um tipo de incompatibilidade alimentar, que é aquela que algumas crianças têm contra a lactose. Ela não tem a lactase é um carboidrato. Não é imunológica essa incompatibilidade. É uma coisa diferente que nós estamos falando, vocês já vão entender já já. Mas então essa incompatibilidade alimentar, ela começou a ganhar importância depois que o homem conseguiu decifrar o seu genoma, que foi em 2003, né? Então, em 2003 começou a medicina pós-genômica, que ela estuda a interação entre o alimento e a saúde. Existem mecanismos extremamente complexos que coordenam essa relação do que nós comemos. Atualmente, quando eu fiz esse levantamento, faz uma semana mais ou menos, tinha 10 mil papers no PubMed sobre esse assunto. E como o professor Sanger falou, existe muito mais dúvida do que certeza. Qual que é a diferença agora? A diferença é como a gente tem o genoma, a gente faz uma experiência genômica, genética. Então não é o que o professor titular acha mais, como nós aprendemos na faculdade. Eu lembro que endometriose, por exemplo, o professor falou, a endometriose é genética, hereditária, vem da mãe. Aí veio um outro professor de uma outra faculdade e falou, de jeito nenhum, ela é ambiental. E ninguém sabe, porque o professor fala, passa a virar lei. Agora com a medicina genômica não é bem assim. Agora você tem o DNA, você tem o PCR, você tem uma opção de coisa que você pode esclarecer. Então a pesquisa científica e a prática clínica demonstram que diversas doenças crônicas de difícil diagnóstico e tratamento podem ser causadas por alimentos assim chamados intolerantes ou incompatíveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem 133 milhões de pessoas com doenças crônicas, 50 milhões doenças autoimunes e 64 milhões com doenças no sistema digestório. Então, qual que é a diferença da incompatibilidade realmente com a intolerância? A incompatibilidade, ela é dividida basicamente em tóxica e não tóxica. Tóxicas são aquelas que vêm por toxinas que não cabe a gente estudar aqui. As não tóxicas são as imunológicas e as não imunológicas. A imunológica, você tem a alergia alimentar, que é mediada pela imunoglobulina E. É o indivíduo que vai ao restaurante, come um camarão e dali 2, 3 horas tem que ir correndo para o pronto-socorro, porque fecha a glote dele. O IgE é de produção imediata na reação antígeno-anticorpo. Então isso provoca esse tipo de coisa. O que nós vamos fazer é a sensibilização, o que nós vamos estudar hoje, que é a incompatibilidade alimentar por hipersensibilidade retardada, é mediada por IgG, imunoglobulina G. Tem 4 tipos de IgG, 1, 2, 3, 4. Nós vamos ver essa incompatibilidade é mediada pelas 4 em conjunto. Depois tem as não imunológicas, enzimáticas, farmacológicas, não identificadas e intolerância alimentar. Então, foi isso que eu falei, já está aqui. Então, veja bem, quando que acontece uma incompatibilidade de hipersensibilidade retardada? Ou seja, mediada por IgG, que é a mais comum. Os Estados Unidos estimam que metade da sua população tem esse tipo de problema, incompatibilidade alimentar por hipersensibilidade retardada. Por que chama retardada? Leva 4 a 6 dias para formar a IgG. Então o indivíduo come um negócio que ele não pode comer hoje, ele vai começar a ter a sintomatologia dali a 4, 5, 6 dias. Então ele esqueceu que ele comeu uma semana atrás, ele não faz a ligação. Só que ele sofre o problema dessa incompatibilidade. E o quadro típico é o paciente que vai ao médico, o médico não resolve porque ele não pensa nisso, e vai rodando, rotula de psicose, dá um analgésico, dá um psicotrópico e tal, e o doente vai passando e não resolve o problema dele. Agora, por que ocorre
a hipersensibilidade retardada? Porque o nosso organismo não tem a capacidade de quebrar todos os carboidratos, gorduras e proteínas, macronutrientes que nós comemos. Toda vez que o nosso organismo não digere um amendoim, por exemplo, vamos pegar um exemplo, amendoim, faz de conta que o meu genoma não produz a enzima que vai quebrar o amendoim nessas 3 partes aqui. E aí o que vai acontecer? Ele não vai ser absorvido, porque o enterócito é muito inteligente. O enterócito só deixa passar, ele só absorve o alimento que ele vai poder degradar. E aí esse alimento vai poder ser usado, né? Só que se você come muito amendoim, você força a barra do enterócito. E aí nós já vamos ver o que acontece. Então veja bem, o carboidrato, para ele ser absorvido, ele tem que estar na forma de glicose. A gordura na forma de ácido graxo e a proteína na forma de aminoácido. Então aqui está um exemplo, na boca já começa a digestão, vai para o estômago, intestino delgado e assim aí vai, né? Somente proteínas originam imunoglobulina G, que é o antígeno, o alimento que acaba entrando na nossa circulação e não deveria entrar, ele funciona como um corpo estranho. Por isso que ele estimula a formação do anticorpo da imunoglobulina, tá? Só hidrato de carbono não forma anticorpo. Por isso que a lactose não é uma hipersensibilidade retardada, ela é um outro tipo de intolerância alimentar, né? De incompatibilidade alimentar. Então nós temos aqui o pâncreas, tal, então vem o alimento que do estômago passa aqui para o duodeno, então aqui vem o suco pancreático, vem tudo, e a proteína da dieta, através da pepsina, ela vira polipeptídeo, aminoácido, tal, vem para cá e é absorvida aqui no intestino delgado, vai para o fígado. Do fígado, então, ela é metabolizada e ela vai formar aquilo que precisa ser demonstrado. Então, veja bem, aqui nós temos o intestino delgado, que vai do duodeno até o final do ilho, tá? Então ele produz 80% da serotonina. Eu aprendi na faculdade que a serotonina é produzida no cérebro. Lê do engano. 80% é o intestino que produz, tá? 80% da nossa imunidade está no intestino, estão nos intestinos, né? Como nós já vimos aí na parte da manhã, quanto linfócito, macrófago, centro germinativo, folículo linfóide, quanto tem no nosso intestino. A superfície de contato, se você abrir o intestino delgado naquelas microvilosidades, vai dar uma área equivalente a uma quadra de tênis, 200 metros quadrados. Mais de 100 milhões de neurônios conectados diretamente ao sistema nervoso. Microbiota e pré-bióticos mantêm a nossa saúde, como disse o professor Sanger agora há pouco. Por isso o Michael Gordon deu o nome de o segundo cérebro para o nosso intestino. Tá? O nosso segundo cérebro é o intestino. Então vocês já viram essa representação. Aqui é uma macrofotografia mostrando as velocidades intestinais de frente e aqui de perfil. Tá? Aqui mesma coisa, aqui é o que o patologista olha, né? E é através do enterócito que é absorvido todo o alimento que cai na corrente sanguínea, aqui na rede venosa, e vai diretamente para o fígado. O que acontece entre um enterócito e outro? Veja, aqui nós temos um enterócito e aqui você tem outro. Tem 3 tipos de junções que são anéis de proteína que mantêm extremamente unidos um enterócito com o outro, a parede de um com a parede oposta do outro. Por quê? Porque o alimento não pode passar por aqui. Se ele passar por aqui, vai dar um transporte paracelular, vai dar problema. Vai dar problema. Ele tem que passar por aqui, tá? Então você tem as tight junctions, que são as mais importantes, né? Você tem as junções aderentes e o desmossomo. As tight junctions, ela tem claudinas, ocludinas, actomiosina, tem uma porção de coisa que é como se fosse a ponte aqui do rio Thames, lá na Inglaterra. Quando ela abre, o alimento passa. Então, quando essas proteínas trabalham harmonicamente e o alimento ele é reconhecido pelo enterócito, elas abrem e passa o alimento para dentro, tudo ok, maravilha. Quando ela não conhece, ela não abre, ok? Quando ela não conhece, ela não abre. Aí você pergunta, bom, mas então
Então não devia ter, né? Então não devia ter incompatibilidade alimentar. É como o câncer, né? O câncer tem um gene nosso, chamado P53, que é o guardião do genoma. O que o P53 faz? Ele está em todas as células. Quando uma célula vai se multiplicar e ela sofre uma mutação, o P53 encosta nesse gene mutado e fala, reforma isso aqui, ou senão você vai morrer. Se ele reformar, o P53 deixa aí para frente, tudo bem. Se não reformar, entra em apoptose. O P53 manda aquela célula morrer. É a mesma coisa. Então você pergunta, então não devia ter câncer nunca, não é? É só que de vez em quando o P53 dá uma escorregada na maionese. Às vezes ele come um pouco mais no almoço, depois do almoço ele vai dormir. E aí acontece a mutação, e aí acontece a passagem do alimento por aqui, tá? Então veja bem, ó. Aqui você tem alimentos vermelhos que não podem passar. E esses alimentos cinzas eles passam. Eu não sei porque não está dando certo, mas quando eu clicava aqui, ele tem um movimento aí que vai passando o cinza vai passando aqui para baixo, e o vermelho não, né? E o vermelho não. Mas então você já imagina que é isso mesmo. Mais ou menos isso aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Veja bem o que acontece. Isso aqui é uma representação esquemática do que acontece quando nós almoçamos. Acabamos de almoçar no hotel agora. Olha o que está acontecendo com aquele arroz com shimeji, que estava uma delícia. Não sei quem comeu aí, eu comi um pratão. Então veja bem, ó, o alimento ele entra por aqui pelo enterócito, né? E vai para cá. Se entrar um alimento que é proibido, aqui está representado um pãozinho, não está? É um glúten, a representação de um glúten. Isso é porque isso é uma fotografia americana. Eu copiei de um site americano, norte-americano. Nos Estados Unidos, o alimento mais incompatível que existe é o glúten. Por isso que o mundo inteiro tem uma luta contra o glúten. Vocês vão ver a diferença do nosso genoma já já. Nosso genoma, aqui no Brasil, não é o glúten. É o leite de vaca. O top de linha. Nós já vamos ver já já isso aí. Mas então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Aqui você tem um alimento, tá? Aqui você tem um enterócito. Aqui você tem o antígeno, que é o alimento que não podia entrar, entrou por aqui, ó. Aí, imediatamente, porque na primeira vez que você come, você é como uma vacina. Você vai formar o anticorpo. Aí você fica com o anticorpo IgG preparado. Quando você come a segunda vez, é a vacina, é o sarampo. É o ataque do sarampo. No ônibus dá um espirro, todo mundo pega sarampo? Não, porque o sistema imunológico reconhece o vírus do sarampo, vai lá e gruda e mata o sarampo. É a mesma coisa aqui, exatamente a mesma coisa. Então veja bem, você tem aqui o anticorpo, esse anticorpo sai correndo e gruda no antígeno. E forma uma coisa chamada complexo antígeno-anticorpo, ok? Aí vem um macrófago, ó, que é isto aqui. Isto aqui é um macrófago do nosso sistema imunológico. Ele fagocita esse complexo e destrói, porque ele tem vários enzimas dentro dele, o macrófago. E ele destrói esse problema, não tem problema nenhum. Então, se você comer pouco alimento, ó, se você comer, lembrando do amendoim, se você comer pouco amendoim, você não vai ter problema, porque o seu macrófago é suficiente. Ocorre que se você comer muito, falta macrófago. Então, olha aqui, ó. É esse exemplo aqui, ó. Comeu muito. Olha aqui, ó. Sobrou complexo antígeno-anticorpo. Este complexo antígeno-anticorpo é uma molécula grande que fica rolando no nosso sangue. Chega uma hora, como ele é muito gordo, grande, ele deposita em algum órgão, ele para no endotélio de algum vaso. Neste local, forma-se uma inflamação. Esta inflamação é que é responsável pelos sinais e sintomas da incompatibilidade alimentar. Por isso que é uma doença difícil de fazer o diagnóstico, porque ela é todo o corpo. Ela pode depositar no cérebro, pode depositar na unha do dedão, pode depositar no fígado, no intestino, em qualquer lugar. Aonde depositar, a pessoa vai ter uma inflamação. E essa inflamação é que é responsável por isto aqui, pelos sinais, tá? Olha o que acontece com o intestino quando você come muito amendoim durante muito tempo.
Aqui está o normal, olha, aqui está o normal, as velocidades, ele fica, por isso que é chamado de leaky gut syndrome, né? É o síndrome do intestino vazante, ele deixa vazar alimento que não poderia passar, ele deixa vazar por aqui, ó. E vai para o sangue e vai provocar um monte de problema que a gente já vai ver qual é. Isso cria um ciclo vicioso, extremamente pernicioso para o paciente. O aumento da permeabilidade intestinal leva a um aumento de penetração do antígeno alimentar. Isto, por sua vez, aumenta a quantidade de IgG. Aumenta a quantidade de inflamação, que, por sua vez, vai tornar mais permeável ainda o intestino. Ok? Esse é o ciclo vicioso dessa doença. Então, aqui você tem um antígeno, cada alimento tem um tipo diferente de epítopo, né? Essa molécula aqui, que é o epítopo, é onde vai formar o anticorpo para grudar nela, né? Então, você tem um antígeno aqui, você tem o epítopo aqui, e aqui o anticorpo, para formar o complexo antígeno-anticorpo. Quais são as propriedades da imunoglobulina? Primeiro, ela neutraliza o antígeno, ao formar com ele o complexo antígeno-anticorpo. Ela ativa um complemento, que é formado por um grupo de mais de 30 proteínas do soro, ativa a inflamação e a cascata do complemento. E opsoniza os elementos que vão ser fagocitados, tá? Os complexos antígeno-anticorpos devem ser sempre fagocitados e destruídos pelos macrófagos e monócitos. Então, incompatibilidade alimentar mediada por IgG, traduzida no dia a dia dos pacientes. E aqui um exemplo, uma representação do alimento mais visado do nosso país, que é o leite. Hipersensibilidade retardada. Leva ao aparecimento global, ao aparecimento gradual de sinais e sintomas que persistem por muito tempo, mas dificilmente ameaçam a vida. Em geral, desaparecem quando você elimina esses alimentos da dieta. Vários alimentos podem estar envolvidos no mesmo paciente. Múltiplos sinais e sintomas em diferentes intensidades. Tem um trabalho, um paper, que o autor afirma ali que tem mais de 150 sinais e sintomas que são causados por esse tipo de problema, esse tipo de fisiopatologia, tá? Então, existe um teste agora que pode identificar os alimentos incompatíveis. Nós trouxemos da Inglaterra esse teste. E ele detecta em 109 ou 221 alimentos aonde você tem IgG, pela técnica de microarray. Esse aqui é o equipamento, né? Onde a gente tira 1 ml de sangue do paciente, centrifuga, no soro é onde está o IgG, a IgG, e você vai dosar a IgG nesse sangue, né? nesse soro. E aí, nesse aqui é o leitor, esse aqui é o leitor, e aí aparece um quadro assim, onde você tem 221 alimentos, nesses locais escuros, a pessoa pode comer quanto quiser que não vai ter problema. Nesses locais verdes, ela tem que ter cuidado. E tem 3 intensidades de verde, o fraco, o moderado e o forte. E o laudo é impresso dessa maneira. Então, acima de 30 unidades de IgG é considerado alto. Então, por exemplo, esse paciente tem caseína 59, leite de vaca 94, clara de ovo 85, leite de cabra 5,5, leite de ovelha 62. Então, o que você faz? Você tira esses alimentos da dieta do paciente. Teve um autor chamado Geoffrey Hardman, que ele publicou um trabalho na Universidade de York, na Inglaterra, com 5.286 pacientes. Ele foi lá no ambulatório de doenças crônicas e fez um protocolo. Todo paciente colheu um pouquinho de sangue e ele fez essa análise aí. Depois ele mandou uma carta para os pacientes dizendo quais eram os alimentos que eles não podiam comer, que eram os incompatíveis altos. E aí o inglês é disciplinado, né? Provavelmente não comeu mesmo. Depois de 3 meses, ele fez um levantamento, 78% dos pacientes tinham desaparecido o sintoma que tinha levado o paciente à faculdade no ambulatório de doenças crônicas. 78%. Não contente com isso, ele pegou 100 desses pacientes e fez uma contraprova. Falou para eles comerem de novo o alimento que
tinha sido proibido. 92% voltaram a ter sinal e sintoma que eles tinham antes. Então, com esse trabalho aí, que eu tenho a referência, esse trabalho ficou famoso, quem quiser eu tenho a referência, esse trabalho é muito interessante por causa disso. Tem vários trabalhos que saem na literatura, né? Desses 10 mil aí. Então, por exemplo, esse aqui é a síndrome do cólon irritável, aqui, ó, tá vendo? Ó? A eliminação do alimento baseado no anticorpo IgG na doença irritável, na síndrome do cólon irritável. Tem um amigo meu que é um gastro, e ele, com 10 pacientes que tinham síndrome do cólon irritável, ele fez esse exame. Em 9, os pacientes pararam de ter o sintoma. Aí eu perguntei para ele, pô, mas e esse nono, por que não parou? Porque ele é rebelde, eu acho que ele não parou de comer o alimento proibido que ele devia parar. Então, é um negócio assim, que é muito interessante isso aí. Outra coisa, dor de cabeça, cefaleia, né, enxaqueca. Tem vários testemunhos de paciente que deixa de ter cefaleia quando para de comer determinados alimentos, né? Doença celíaca também. Enfim. Então, existem sintomas ligados à parte gastrointestinal, sintomas ligados à pele, você tem dermatite atópica, eczema, tem uma série, e ligado ao sistema respiratório. Esses são os mais importantes, mas tem no cérebro também, tem no aparelho ginecológico também, tem vários, tem 150, mais de 150 sinais e sintomas, tá? Então, aqui nós fizemos uma comparação. O meu N é um pouco pequeno, né? Eu estou com uns 324 pacientes até a semana passada. Aliás, até o curso do hospitalar. Uma semana antes. Deu 3, agora tem mais. 324 pacientes. Olha aqui, ó. Primeiro lugar, leite de vaca. Nos Estados Unidos é o glúten. Segundo, trigo. Lá é leite e derivados. Clara de ovo para nós, amendoim para o americano. Levedura, milho, cevada, frutos do mar, feijão, nozes, e assim vai. E assim vai. Então, olha aqui o número de pacientes incompatíveis. Aqui eu tenho uma pizza aqui para mostrar. Dos exames que nós fizemos até esses 324, só 14% dos pacientes não apresentaram um alimento positivo alto. Eles tiveram positivo moderado e baixo, mas alto, não. Só 14%. Ou seja, tem muita gente que está sofrendo desse mal. Tem muita gente que está sofrendo desse mal. Resumindo, a incompatibilidade alimentar por IgG é uma reação imunológica de hipersensibilidade retardada. Alimentos não digeridos e absorvidos funcionam como antígenos e formam anticorpos específicos. Os complexos antígeno-anticorpos são fagocitados e neutralizados pelos macrófagos, cujo número é limitado. Complexo antígeno-anticorpo circulando no sangue deposita-se no endotélio de algum órgão, formando uma inflamação que pode gerar sinais e sintomas. Seus sinais e sintomas não são imediatos e só aparecem se houver excesso de complexo, falta de macrófago. A sintomatologia é variável e depende do órgão onde os complexos não fagocitados se depositam, causando a inflamação. Essa sobrecarga implica em aumento da permeabilidade da mucosa entérica, Leaky Gut Syndrome, intestino vazante, permitindo a absorção de alimentos não digeridos. Conclusão, se você tem um paciente com algum sinal ou sintoma de longa duração, que já procurou diversos médicos sem resultado, já realizou muitos exames de laboratório, todos normais, e o problema continua, pense no teste da incompatibilidade e intolerância alimentar. Talvez você resolva o problema dele definitivamente. Nós estamos fazendo um protocolo, o Arthur e eu, para a gente fazer uma correlação, né, Arthur? Entre o resultado desse teste e os exames de endoscopia do paciente, tá? Que isso não tem feito na literatura. A biópsia de intestino delgado comparando com o resultado. Ok. É isso.